Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer um cálculo da Nava utilizando uma ferramenta computacional que é uma planilha de Excel que eu imagino que todos tenham, se aqueles que não tiverem, tem um software livre também, que seria o LibreCalc, ou LibreOffice, né, que faz parte do pacote do LibreOffice, todos podem ter acesso. Bom, eu vou mostrar para vocês então como que a gente faz o cálculo de um exemplo real utilizando o Excel, o que vai facilitar um pouco, que a gente pode então deixar de usar a calculadora e passar por essas planilhas de cálculo que já agiliza muito mais o cálculo. Eu vou ler com vocês então o exemplo. O exemplo diz: um experimento foi realizado com o objetivo de comparar a acidez em percentual de 5 variedades de manga comerciais que serão selecionadas para a indústria de mesa, baixa acidez. Em função dos objetivos, foi instalado um experimento em delineamento de blocos casualizados. Então, atenção aqui, blocos casualizados. Em função dos desníveis do pomar, com 4 repetições e tratamentos compostos de 5 variedades de manga. Cada parcela foi constituída de 30 mangas. Então, inicialmente, só a gente atentar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 variedades, ou seja, eu tenho 5 tratamentos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 blocos, ou seja, eu tenho 4 repetições. Eu tenho 4 blocos e 5 tratamentos, 5 vezes 4, eu tenho 20 parcelas. Lembra lá que a gente tem que sempre prezar por um número mínimo de parcelas igual a 20? Então aqui eu tenho 20 parcelas. Como então que eu vou levar isso lá para o Excel? Primeiro vamos ver o que ele está perguntando, né? Construa o quadro de análise de variância, formule as hipóteses para a estatística F e teste-as comparando com a significância de 5% e de 1%. Então vamos lá fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar todos esses valores aqui. Então, para facilitar, vou selecionar todos eles e vou colar eles lá no Excel. Vamos lá? Cheguei aqui no Excel, eu vou fazer o quê? Eu vou colar todos aqueles valores. Eu selecionei também os nomes para a gente não se perder aqui na organização. Primeira coisa, eu vou diminuir um pouco o tamanho dessa letra para que a gente consiga trabalhar aqui. Então, aqui eu tenho as variedades das mangas, aqui eu tenho os blocos. Então, atenção, nem sempre a tabela vai se apresentar com os blocos em coluna e as variedades em linha, ou os tratamentos em linha. Às vezes acontece o contrário, às vezes os tratamentos ficam em coluna e os blocos em linha, tanto faz, né? A gente tem que analisar como é a tabela. Então, primeira coisa, Bourbon seria a primeira. Ela vai estar aqui. Então, Bourbon são 4 repetições, não são? Então, eu vou pegar e vou arrastar. 1, 2, 3, 4. Eu vou chamar aqui de tratamento. Se eu der 2 cliques aqui, tirei. Se eu der 2 cliques aqui, eu consigo aumentar a célula. Então, tratamento. A segunda coluna eu vou chamar de coluna bloco. Bloco. E a terceira coluna eu vou chamar de acidez, que é o percentual lá, acidez em percentual. Vou até colocar aqui, percentual. Opa, percentual. Pronto. Mesma coisa, se eu der 2 cliques aqui eu consigo ajustar. A coluna Bourbon, 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 eu venho aqui agora e seleciono todos esses valores aqui, que são os respectivos da Bourbon. Ctrl C, venho para cá. Só que na hora de colar, eu tenho que me atentar que agora eu tenho que transformar aquilo que era linha, eu tenho que transformar para coluna. Então eu vou vir nessa opção aqui que chama transpor. Pronto, transpus a primeira linha. A segunda é a Brasil. Então, Brasil, venho, Brasil, mesma coisa, são 4 repetições. 1, 3, 4. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou copiar todos. Como que eu fiz para copiar todos? Eu posso tanto segurar o Shift, a tecla Shift e vou apertando para o lado, ou se eu seguro o Shift e o Ctrl ao mesmo tempo e aperto para a direita, ele vai até a última célula que tem algum valor. Dou Ctrl C, venho aqui, venho na opção de colar especial e venho transpor. Seguindo, próxima extrema, extrema. Eu vim aqui então no cantinho aqui, segundo, terceiro, quarto. Venho na linha da extrema, Ctrl C, a mesma coisa, transpor, e assim a gente continua. Maçã, Ctrl C, venho aqui, maçã, 2, 3, 4, venho na linha da maçã, Ctrl C, venho aqui, transpor. Non plus, ultra, Ctrl C, clico aqui, Ctrl V,
A mesma coisa, eu vou aumentar, 2, 3, 4. Venho aqui, Ctrl Shift, direita, Ctrl C. E aqui eu venho colar especial, transpor. Então aqui eu tenho já meus valores. Opa, só atenção aqui, o que eu fiz? Eu coloquei todos os valores no valor do bloco. Então eu cometi um erro aqui. Mas como que a gente resolve esse erro? Fácil. Shift, Ctrl para baixo. Ele vai selecionar todas as células que tem algum valor. Aí eu posso vir aqui no cantinho, quando aparecer aquela cruzinha, e arrasto. Se clico e arrasto, passo para cá para CDs. Por que isso? Porque agora eu preciso copiar, colocar aqui bloco 1, 2, 3 e 4. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e venho, copio aqui 1, 2, 3 e 4, Ctrl C, faço a mesma coisa, venho aqui em transpor. Agora, para ficar mais fácil, como já está selecionado, eu aperto Ctrl C de novo, clico aqui, Ctrl V. Mesma coisa, clico aqui, Ctrl V. Clico aqui, Ctrl V. Clico aqui, Ctrl V e acabou. Tá, agora eu quero tirar essa tabelinha aqui, que eu não preciso mais dela. Eu vou deletar ela, eu não preciso mais dela. E eu quero vir aqui também arrumar um pouco isso daqui, que o visual não está muito bacana. Eu venho, aperto aqui, por exemplo, eu quero incluir todas as células. Eu cliquei aqui, Ctrl Shift para cima, Ctrl Shift para a esquerda. Eu vou retirar todas as bordas, sem borda. Assim que eu retiro todas as bordas, eu vou vir aqui, tá vendo que aqui, a gente vê que está totalmente branco, né? Então eu quero que fique com essas linhas aqui, que é o fundo normal do Excel. Posso vir aqui, então, cliquei, arrastei, venho nessa opção de preenchimento. E aqui eu coloco sem preenchimento. Pronto. Então aqui eu já tenho todos os meus dados. Se vocês notarem aqui, tem uma célula que ela estava mesclada, que era daquela nossa tabela anterior. Eu posso vir aqui e tirar a mesclagem dela. Pronto, cliquei ali, acabou, não está mais mesclada. O que mais? Temos aqui um outro problema. O meu Excel ele está em português. E geralmente o Excel, quando está em português, ele reconhece o decimal como vírgula e não como ponto. Então, como ponto eu teria um problema. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma conta simples. Eu quero fazer igual esse daqui vezes 2. Ele me dá um erro, pois esse número aqui ele está como um texto, ele está reconhecendo esse ponto como um texto. O que eu faço? Ctrl Shift para baixo, selecionei todos, venho aqui, nessa opção aqui no cantinho, venho em substituir. Substituir, nessa opção de substituir, eu vou colocar aqui ponto e vou substituir por vírgula. Então, substituir tudo, pronto. Fizemos 20 substituições, então todos os pontos que estavam aqui foram substituídos por vírgula. E note que a primeira equaçãozinha, a primeira formulazinha que eu coloquei aqui já deu um valor. Quer dizer então que agora ele está identificando isso aqui como número mesmo. Eu posso então excluir isso daqui, que eu não vou utilizar isso agora. Agora nós temos aqui todas as equações que são utilizadas lá na Nava no DBC. Lembra que aquele ali era um exercício em DBC. Essas aqui foram as equações que vocês já viram nas aulas anteriores. Grau de liberdade do bloco, do tratamento, do resíduo, todas essas. A gente vai montar então aqui do lado aqui quadro de análise de variância. Então, geralmente a gente coloca assim, fator de variação, tratamento, bloco, resíduo, vou colocar também aqui com letra maiúscula para manter todos iguais, e total. Então essa daqui é a forma que a gente monta ele. E aqui o primeiro seria o grau de liberdade, o segundo seria a soma de quadrados, e o terceiro seria quadrado médio, e o quarto seria f calculado. E aí aqui depois a gente vem, como ele pede lá os dois f's, né, o f tabelado de 0,05 e ele pede o f tabelado de 0,01, então a 5% e a 1%. Então a gente vai montar a tabelinha. Eu posso montá-la tanto em quadro quanto em tabela. Lá no exercício ele pede para ser montado em quadro, né? Então sem quadro eu tenho toda a estrutura dela está fechada. Então selecionei tudo, venho aqui em bordas para facilitar para nós vermos. Clico aqui 2 vezes. Ele vai alargar a estrutura para até que esse tratamento caiba aqui. E eu posso também selecionar tudo
e colocar aqui, por exemplo, centralizado. Então todo mundo vai ficar centralizado. E em geral, a gente utiliza assim, por exemplo, desse daqui a gente dá um destaque maior. Eu posso, por exemplo, fechá-la aqui com uma borda um pouquinho mais escura. E a mesma coisa esse daqui também, fechar com uma borda um pouquinho mais escura. E aí eu fecho ele totalmente com essa borda mais escura também, que já dá um visual um pouco mais destacado para alguma dessas outras coisas. Mesma coisa também, eu posso vir aqui e colocar negrito. Posso vir aqui também e colocar negrito. E aí só os valores aqui não estarão em negrito. São as formas que a gente vai dando para destacar. Bom, primeira coisa, grau de liberdade do tratamento. São quantos tratamentos? Lembra lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tratamentos. O grau de liberdade, então, é 5 menos 1, é 4. Eu não vou fazer essa conta, tá simples. Grau de liberdade do bloco. São quantos blocos? 1, 2, 3, 4. Então, 3 é o grau de liberdade do bloco. E o grau de liberdade total? Vocês lembram? Ó, grau de liberdade total é o nzão menos 1. O nzão aqui eu estou chamando de número de parcelas. Número de parcelas é 4 vezes 5. Então, 4 blocos com 5 tratamentos equivale a 20 parcelas. O total aqui, então, são 20 seria o total, 19 seria o grau de liberdade. Tá, e qual que é o do resíduo? Bom, o do resíduo eu posso fazer tanto aqui, por exemplo, grau de liberdade do tratamento vezes o grau de liberdade do bloco. 3 vezes 4, eu vou fazer por meio de fórmula, esse vezes esse. Pronto. Então, para inserir uma fórmula, eu aperto igual e vou para a cacetinha, eu clico com o mouse para até levar a célula que eu quero fazer o cálculo. Aqui está feito já a coluna de graus de liberdade. Então vamos para a próxima, soma de quadrados. Soma de quadrados de tratamentos. Olha, vamos olhar pela equação. Ele me diz que a soma de quadrado de tratamento vai ser a soma do tratamento 1 elevado ao quadrado, mais a soma do tratamento 2 elevado ao quadrado. Então vamos fazer uma coluna aqui, para a gente fazer. Soma dos tratamentos. Trate, eu vou deixar trate assim para ficar um pouquinho mais curto. Mesma coisa, clico 2 vezes. Olha, vamos colocar aqui tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4, tratamento 5. Sendo que o 1 corresponde a Bourbon, o 2 corresponde a Brasil, o 3 corresponde à Extrema e assim por diante. Então, soma do tratamento 1 vai ser igual a soma, clico aqui 2 vezes, clico e seguro aqui e arrasto até o valor que eu quero. Enter, está feito. Aí eu posso tanto repetir o que eu fiz anteriormente, ou eu posso vir aqui e puxar aqui para baixo. Olha, o detalhe é que quando eu puxo uma célula, ele vai descer uma célula. Só que eu posso vir aqui e arrastar até aqui, que é a do Brasil. Então, Enter de novo. Eu vou fazer assim, porque eu acho mais fácil e mais rápido de fazer. E aí eu venho consertando. Ó. Posso vir aqui, agora na extrema. Olha, só tem que tomar cuidado de 1 até 4. Enter. Vou na 4. Agora o 4 seria a maçã, de 1 até 4. Enter. A 5 seria non plus ultra. Mesma coisa. Até aqui. Enter. Pronto. Já tem a soma dos tratamentos. Olha, já vamos nos adiantar no cálculo, que eu também vou precisar da somatória dos blocos, né? Somatória do bloco 1, somatória do bloco 2. Então vamos fazer aqui também. Soma dos blocos. Mesma coisa, eu clico aqui, eu aumento. Só que agora a gente vai aproveitar, vou aproveitar o número 1, 2, 3 e 4 para a gente utilizar agora para os blocos, né? Então, soma do bloco 1 igual, agora eu vou fazer assim, ó, esse é do bloco 1, né? Mais esse, mais esse, todos do bloco 1, ó, bloco 1, bloco 1, bloco 1, mais esse, eu vou apertando no mais, ó, outro mais, esse. Pronto. Dei os 5 valores para cada tratamento, eu somei o bloco 1. Então, somei o bloco 1. Agora, para o bloco 2, eu vou fazer a mesma coisa. São 4 blocos, lembrando, né? Bloco 2, bloco 3, bloco 4. Ó, vamos conferir. Bloco 2, ó, 2, 2, 2, 2 e 2, certo, né? Vamos conferir o bloco 3. Bloco 3, 3, 3, 3, 3, 3, certo também. Conferindo o bloco 4, quando eu clico 2 vezes para me aparecer quais são os valores, eu cliquei 2 vezes e ele me aparece, ó, esse, certo? Então, quando eu clico uma vez só, ele vai aparecer aqui em cima
o que eu estou mexendo. Então, se eu clico uma vez e clico aqui em cima, eu consigo ver quais são as células que estão no cálculo. Se eu clico diretamente na célula duas vezes, eu também consigo ver. Olha, tem um outro fator aqui que também a gente precisa calcular, que é esse C aqui, a correção que a gente fala. Ele é o quê? Somatório do x ao quadrado dividido pelo número de parcelas. Vamos calcular esse C aqui embaixo? Ó, C seria igual a soma. Ó, cliquei soma, digitei, cliquei duas vezes, clico aqui, seguro o Shift, estou com o mouse soltinho e clico aqui embaixo. Essa é uma outra possibilidade. Dou Enter, pronto. Somou todo mundo. Só que esse somatório eu tenho que levar ao quadrado e tenho que dividir pelo número de parcelas. Então, isso daqui eu vou elevar ao quadrado. Ó, como que eu elevo isso aqui ao quadrado? Eu posso colocar um parênteses aqui para não ter certeza que eu estou elevando isso daqui ao quadrado. Mesma coisa da calculadora. Lá na calculadora a gente usa o chapeuzinho, não usa? Então, aqui usei o chapeuzinho. Usei aqui o chapeuzinho e coloquei ao quadrado. Então, se eu der Enter, pronto, ó, já cheguei no valor. Só que eu tenho que dividir isso daqui por N. Mesma coisa, eu vou vir aqui. Posso colocar um outro parênteses aqui para ter certeza. Coloco um outro parênteses e divido isso daqui por N. N é o quê? É o número de parcelas. O número de parcelas é o número de repetições vezes o número de tratamentos. No caso, são 4 blocos e 5 tratamentos. Então, eu divido por 20 e dou Enter. Pronto, cheguei no valor de C. Cheguei no meu valor de C, eu posso então iniciar o cálculo, que agora tudo vai ficar mais fácil. Soma de quadrado do tratamento, então, vai ser somatório de cada tratamento elevado ao quadrado. Ó, isso daqui eu tenho só a soma, e isso daqui também eu tenho só a soma. Cuidado! Então, eu vou colocar a somatória disso daqui ao quadrado. Então, vamos abrir um parênteses já, ó, igual. Posso abrir um parênteses e vou pegar esse valor aqui e vou elevar ao quadrado. Isso daqui mais, vou também seguir com parênteses, esse daqui e vou elevar ao quadrado, mais esse daqui e vou elevar ao quadrado, mais, vou manter o parênteses, né? Mas esse daqui e vou elevar ao quadrado, mais esse daqui e vamos elevar ao quadrado. Então, aqui eu fiz o somatório de todos os tratamentos elevados ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um parênteses aqui para separar essa primeira parte. E agora eu tenho que dividir isso daqui tudo por N minúsculo, que seria o número de repetições. Eu sei que o número de repetições são 4. Bom, se eu der um Enter, eu já dei um valor aqui. Só que, opa, eu esqueci que eu tenho que subtrair o valor do C. Então, para prevenir, eu não precisaria colocar o parênteses aqui agora, porque o parênteses ele já vai fazer a equação a parte de divisão primeiro, mas se quiser colocar o parênteses, menos o valor do C que eu descobri aqui agora. Eu clico aqui na célula do C, dou Enter. Pronto, agora eu cheguei no somatório de quadrados de tratamento. Nossa, mas dá muito trabalho ficar colocando esse monte de esse ao quadrado e esse ao quadrado, igual esse daqui, é o tamanho dessa equação. Bom, o Excel ele facilita as coisas para a gente, ele tem uma função que chama soma quad. Essa soma quad, quando eu clico duas vezes aqui, ele vai pegar os valores que eu selecionar, Shift para baixo, Enter, pronto. Ele somou o quadrado de cada um ali. Por quê? Porque a somatória do quadrado dos blocos, eu tenho que pegar o bloco 1 e levar ao quadrado, o somatório do bloco 2 e levar ao quadrado, o somatório do bloco 3 e levar ao quadrado, o somatório de cada bloco e levar ao quadrado. Então já fiz essa parte. Está feita aqui. E agora eu vou dividir pelo K, que seria o número de tratamentos. Então, pego isso daqui e divido por quantos tratamentos? São 5 tratamentos. Pronto. Opa, mas faltou eu subtrair o C. Como eu disse anteriormente, eu não preciso colocar o parênteses. Então, nesse caso aqui eu não vou colocar, tiro o C, pronto. Peguei no meu resultado. E o somatório de quadrados total? Bom, o somatório de quadrados total, aqui ele me diz ó, que é o somatório de cada elemento elevado ao quadrado menos o C. Opa, vamos aqui para o quadrado total, então eu vou usar aquela mesma função, ó, soma quad, e de cada elemento eu vou clicar aqui nesse elemento, vou apertar o Shift e eu vou vir clicar aqui embaixo. Pronto. Ele já pegou todos os elementos, esse é o quadrado, mais 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 esse é o quadrado. Ele pegou cada um desses daqui e levou ao quadrado e somou eles. Bom, fiz a primeira parte. É isso daqui menos o C. Então, menos o C que eu já calculei aqui do lado. Pronto, cheguei no meu resultado final. Olha,
falta agora eu descobrir qual é o somatório de quadrados do resíduo, né? Olha, eu não sei que o somatório de quadrado total ele é a somatória de todos os anteriores, do tratamento, do resíduo do bloco. Então, se eu isolo do resíduo, eu sei que o resíduo vai ser igual ao total menos tratamento menos bloco. Então, vou fazer isso, ó. Resíduo igual total menos tratamento menos bloco. Pronto, cheguei no valor 204. Ou seja, se eu somar todos esses três aqui, ele vai me apresentar um valor de 1487. Quando a gente seleciona os valores, aqui embaixo no Excel, ele demonstra, ó, soma 1487. Ele demonstra também a média e a quantidade de valores. Então, aqui ele já me diz que são 1487,3. Aí, qual que é o quadrado médio? O quadrado médio está fácil. Ele é igual a somatória dos quadrados dividido pelo grau de liberdade. Pronto. Fiz o primeiro, o que eu posso fazer? Eu posso só arrastá-lo aqui para baixo. Em geral, a gente não utiliza o bloco, ele não serve para nós para nada, então eu só dou um ESC aqui, um delete e está feito. Aí qual que é o F calculado? Vocês lembram do F calculado? Ó, quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Também fácil, igual esse dividido por esse. Pronto, está feito aqui o nosso quadro de análise de variância. Agora vamos só determinar os Fs, tabelado de 0,05 e de 0,01, que a gente chega na nossa conclusão. Vamos lá para a tabela então? Chegamos aqui então na tabela do F. Olha, tabela do F de 5% de significância. 5% de significância, então a primeira. Primeiro aqui, grau de liberdade do tratamento. E aqui, grau de liberdade do resíduo. Grau de liberdade do tratamento, eu sei que é 4. Grau de liberdade do resíduo, eu sei que é 12. Então, é só eu juntar uma coisa com a outra. 4 com 12, o valor é 3,26. Bom, lá no Excel a gente vai marcar 3,26. A minha próxima tabela aqui, ó, significância agora de 0,01. A mesma coisa, 4 e 12. 4 e 12 dá 5,441. 5,41 eu também vou marcar lá no meu Excel. Então, quando eu volto aqui para o meu Excel, então eu marquei o valor da tabela de 5% e da tabela de 1%. Olha, eu sei que o meu F calculado é 17. Se o meu F calculado é maior que o meu F tabelado a 5% e também é maior a 1%, eu consigo concluir que eu rejeito H0. Tá, e o que me diz o H0 da Zanava? O H0 da Zanava sempre vai me dizer que os tratamentos não têm diferença entre eles. Quando eu rejeito o H0, eu aceito a alternativa. E a alternativa diz que os tratamentos têm diferença entre eles. Então, se eles têm diferenças entre eles, como é que eu posso concluir isso daqui? Bom, podemos concluir que ao nível de 1%, que é o mais rigoroso, de significância pelo teste F, podemos concluir que os tratamentos diferem entre si. Vamos jogar isso aqui um pouquinho para cá. Se eu consigo concluir que os tratamentos diferem entre si, eu então concluo que pelo menos uma manga aqui tem uma acidez que ela é diferente da outra. Por enquanto, nós não conseguimos ainda afirmar com certeza ou falar qual é a manga que tem diferença. Mas eu consigo dizer que existe diferença. Aí, a partir daqui, a gente vai iniciar os próximos testes, que aí a gente vai entrar com Tukey, os testes de média, para a gente poder determinar, olha, a manga Bourbon ela tem menor acidez do que a manga maçã. Aí a gente vai conseguir concluir isso. Por enquanto, a gente só conclui que existe diferença entre os tratamentos. Aí a gente pode levar para o próximo passo. Isso daqui seria uma resposta, uma planilha resposta que vocês poderiam me enviar para a resolução dos exercícios em planilhas de cálculo no Excel, por exemplo. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.